Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou André Monteiro, aqui mais uma vez com o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, André, Jefferson, ouvintes, internautas, forte abraço, votos, muita paz a todos. E ali na técnica, o nosso querido Jefferson, para hoje, mais uma vez, estudarmos a obra A Gênese, aqui no programa Luz na Penumbra. Estamos no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje aqui vamos retomar o nosso estudo no item 34. Diz Kardec: o fato de maus espíritos serem enviados para os corpos de porcos é contrário a toda a probabilidade. Um espírito mau não deixa de ser um espírito humano, e ainda que bastante imperfeito, pois continua a fazer o mal após a morte, como fazia antes, e é contrário à lei da natureza, que ele possa animar o corpo de um animal. Nesse acontecimento é preciso reconhecer um desses exageros de um fato real, tão comuns nos tempos da ignorância e de superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar as tendências impuras de certos espíritos. E aqui, né, Alexandre, nós estamos nesse item aqui do capítulo 15, nesse subtítulo, que são as possessões. Kardec vem trabalhando ali, vem estudando conosco, nos apresentando os trabalhos de desobsessão praticados por Jesus. E uma das hipóteses também que Kardec trata aqui é a questão do espírito, daquela famosa expressão, né? Espírito de porco, que tem a origem que supostamente os espíritos teriam sido expulsos e transferidos para os espíritos dos porcos, né? E nós aprendemos com a doutrina que esse processo de evolução anímica, ele não pode retroceder. Uma vez a criatura já com uma estrutura perispiritual da condição humana, ele não tem como regredir e incorporar num animal. Quando muito, apenas para especular, ressalto, o que pode ter ocorrido, caso tenha havido algo parecido, é talvez as entidades terem promovido algum efeito físico e um alarido, um barulho, alguma coisa que tenha ocorrido no ambiente, isso ter assustado algum animal que estivesse por perto, no caso do texto, os porcos. Mas, tecnicamente falando, não é possível, seja no corpo de um porco ou qualquer outro animal, que um espírito, já na condição humana, possa vincular-se a ele. Muito bem. E aqui, e aí tem até aquele caso também, que os espíritos colocam, que é a metempsicose, né, que era a possibilidade, quem trabalhava muito isso também, essa hipótese, era nos egípcios, né, do espírito do humano habitar um corpo de um animal. E os benfeitores espirituais vêm responder para Allan Kardec que não tem essa possibilidade, né? Até por conta da evolução da espécie, a partir do momento que você atinge o princípio inteligente, os animais existem ali. Aí não podemos dizer que é um espírito, porque o espírito, a gente considera, a partir do momento que ele começa a desenvolver o princípio inteligente e o livre-arbítrio, e os animais não. É óbvio que tem podemos dizer assim, uma alma que ali habita aquele corpo material, aquele corpo físico, mas essa alma, ela não é dotada do princípio inteligente e também do livre-arbítrio. Por isso, dessa impossibilidade do espírito do homem
que já atingiu essa condição, habitar um corpo de um animal. Mas aqui no item 35, Kardec continua trabalhando a questão das obsessões. Ele diz: o número de obsidiados e possessos na Judéia parece ter sido grande no tempo de Jesus, o que lhe dava a oportunidade de efetuar muitas curas. Os maus espíritos, sem dúvida, haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. E até ele cita aqui o capítulo 14 dos Fluidos, o item 49. Uma epidemia, na verdade, de obsessões. Continua aqui Kardec: sem ser em estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspectos muito variados que um profundo conhecimento do espiritismo pode facilmente reconhecer. Muitas vezes elas podem trazer consequências lamentáveis para a saúde, ocasionando ou agravando afecções orgânicas. Um dia serão incontestavelmente arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especial, meios curativos especiais. Acredito até que ela já foi catalogada, esse problema já teve uns estudos científicos aí sobre essa questão da obsessão ser caracterizada como uma doença. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de alcançar isso onde ela frequentemente fracassa, por não atacar a causa primitiva do mal. E aí ele traz o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 13. Então aqui, Alexandre, ele já trazendo a possibilidade da obsessão ser catalogada como uma doença. Sim, e nós vivemos tempos em que a realidade não é muito diferente da tratada aqui no item 35, não. As obsessões, elas estão no mundo com bilhões de pessoas, no avançar, e considerando que são poucas as práticas que a reconhecem e que tem uma proposta terapêutica, a tendência é aumentar. Então, se nós estamos batendo a porta, a ciência bate as portas para identificar o elemento espiritual causador de um mal e com isso ser catalogado como uma patologia, nós vamos ter aí o útil ao agradável, o reconhecimento da existência desse elemento espiritual, no caso desencarnado, e a doutrina espírita e demais doutrinas que trabalham um tema, sobretudo com a proposta da fluidoterapia e através dos trabalhos da desobsessão, como uma alavanca, de modo em que a ciência possa se desenvolver e se debruçar nesses casos. Mais uma razão para que nós espíritas, que já temos essa informação, ou por que não dizer este conhecimento, nos debruçarmos, lógico, conforme as nossas possibilidades, conforme as nossas limitações, mas no conhecimento a cada dia, a darmos o nosso auxílio nessa obra aqui do bem, porque o trabalho da desobsessão e até mesmo da cura de patologias orgânicas decorrentes do processo obsessivo, porque muitas das vezes, André, você já tem até o processo obsessivo já trabalhado. Hipoteticamente, um espírito desencarnado foi conduzido à casa espírita. Sim. E lá privativamente se dialogou, conversou. Ele também foi socorrido, porque de alguma forma o obsessor ele é assistido, encaminhado a tratamento, à esfera que lhe compete, e muitas das vezes a pessoa fica com a sequela orgânica daquele vínculo, daquele vampirismo, que muitas das vezes está associado ao processo obsessivo. Então, a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, se apresenta como uma proposta terapêutica para que possamos tratar não só, sobretudo, as causas, mas também os efeitos. Eu me recordo de um caso em que um casal, isso eu ouvi esse relato de um companheiro numa casa espírita, ele narrando a experiência dele. Um casal chegaram à casa espírita com alguns problemas, também eles tinham um menino, um filho,
E aí, após o atendimento fraterno, o casal foi conduzido aos estudos, a criança para evangelização, e por intuição os médiuns encaminharam o caso daquela família ao trabalho privativo. E depois de algum tempo, uma entidade se manifesta na sessão mediúnica e narra. Ele, na verdade, ele chegou agradecendo, que passaram-se meses, dizendo que ia se despedir, que ele havia sido socorrido ali, assistindo às palestras. E então o dirigente pediu para que ele desse a título de esclarecimento, de aprendizado aos médios em trabalho, fizesse algum comentário. Ele falou assim: o melhor comentário que eu posso fazer foi como tudo começou. E aí, resumidamente, ele narra o seguinte, que ele passava próximo ao lar daquela família, ouviu uma discussão, ouviu o casal discutindo, e ele, que gostava muito de causar confusão, tumulto, ele vivia como um andarilho, né, entre nós. Ele falou assim, ele se sentiu à vontade naquele ambiente e adentrou aquele lá e começou a causar muitos atritos, muitas brigas. E quando aquela família chegou à casa espírita, ele conheceu algo diferente. E aí o companheiro perguntou: mas o que você conheceu diferente? Qual foi a primeira situação? Ele falou assim: não, é porque vocês ensinaram a criança a orar. Na evangelização, o menino aprendeu a orar. O casal ainda não tinha esse hábito. E aí eu percebi que eu não conseguia mais influência. E aí foi quando, perdendo forças, perdendo justamente a influência sobre eles, eu fui conduzido até aqui e fui ouvindo e recebendo os conselhos de vocês. E observe então que no momento que ele deu o start para o problema daquela família, na verdade ele estava dando passos ali para que ele também fosse socorrido, ainda que não fosse esse o seu desejo. Então, a proposta de se conhecer o processo obsessivo ou reconhecê-lo como uma patologia aumenta o nosso compromisso e a nossa responsabilidade diante da tarefa. Porque aqui no CID, que é o Código Internacional de Classificação e Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, mais conhecido como CID, nós temos o CID 10F44.3, que ele coloca os estados de transe e de possessão classificados como doença. Já está lá a possessão classificada como uma doença. Então você vê que Kardec colocava isso aqui em 1869, né? Aqui nessa Gênese. Enfim, mas vamos avançar aqui, né? Jesus, diz Kardec aqui, Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios por meios... Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelos demônios. O próprio bem que Jesus fazia era, segundo eles, obras de Satanás, sem refletir que Satanás, expulsando a si mesmo, praticaria um ato de insensatez. E essa doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer prevalecer nos dias de hoje contra as manifestações espíritas. Aí você vê, né, que é aquele caso de você acusar como se aquilo ali fosse algo, o espiritismo fosse uma bruxaria, algo classificado como patente dos maus espíritos, né? Mas, amigos ouvintes e internautas, nós estamos estudando a obra Gênese no programa Luz na Penumbra, capítulo 15, Os Milagres de Jesus, as possessões, hoje finalizando esse item, né? Finaliza subitem as possessões no item 36. Mas você vê que interessante aqui, né, Alexandre? Kardec já traz isso, que as religiões da época classificavam o espiritismo como se fosse, como se tivesse por base a orientação dos maus espíritos. É o lamentável pré-conceito, né? No sentido de que quando você rotula uma doutrina ou uma prática religiosa como um longamano do mal, ou seja, alguém que está trabalhando por orientação ou subsidiada pelo mal, significa que das duas uma, ou você não compreende, e isso já é lamentável de ponto de partida, porque muitas das vezes muitas pessoas acusam e criam teorias sobre religiões e doutrinas alheias e muitas das vezes sequer conhecem a sua própria doutrina, o que é muito grave. Ou, ainda que conhecendo, apenas com o objetivo
E aí voltamos ao que você citou em outro momento, de nós criarmos as cisões, aquilo que Jesus falou. Se nós somos seguidores do Mestre, nós não podemos dividir a casa. E essa casa aqui nós podemos, sobre um determinado debate, falar do Espiritismo, podemos falar desta ou daquela doutrina, mas Jesus falava justamente para todos nós cristãos. Sim. Todos nós que seguimos o seu Evangelho, não podemos dividir. O fato de buscarmos a verdade através dos seus ensinamentos de formas diferentes, não significa que estamos divididos. São doutrinas, são formas diferentes de atendermos a mesma essência. Agora, quando nós acreditamos ou queremos fazer prevalecer que a maneira, a forma como nós entendemos as coisas é a única, como se o outro tivesse um outro Deus ou fosse um trabalhador do demônio, para aqueles que acreditam no demônio, acreditam em Satanás, ou entendem que eles existem, aí já, na verdade, uma lamentável conduta. Uma vez que, se essas pessoas se derem a oportunidade de ler e conhecer algo, por exemplo, no nosso caso do Espiritismo, vão ver que estão falando uma grande bobagem. Né? Kardec já dizia que de uma e outra coisa não conhece patavina, ele diz lá no que é o Espiritismo, né? Se referindo às pessoas que muitas das vezes associam o Espiritismo à bruxaria. E a grande questão aí você às vezes para debater a título de aprendizado com uma pessoa que tem este pré-conceito, ele não vai saber nem conceituar o que é bruxaria. E aí você vê que na verdade fica aquela coisa superficial, né, de você apenas querer rotular, querer se colocar numa condição diferenciada. Então Kardec já fazia essa ressalva à sua época, e nos dias de hoje, a depender do momento, do local e de algumas pessoas, nós podemos testemunhar, lamentavelmente. Eu me recordo, peço perdão se eu estiver sendo repetitivo, certa feita eu vinha num trem e eu vinha lendo O Céu e o Inferno. E eu estava sentado e de repente um companheiro entra com uma cadeira de rodas e eu, com uma visão periférica mesmo na leitura, observei que ele estava ali olhando para o livro. E num determinado momento ele pede licença e pergunta assim: que livro é esse? Aí eu mostrei a capa, o nome. Aí ele falou assim: Allan Kardec, eu já ouvi falar. Eu sou da igreja. Ele falou para mim: eu sou evangélico. Eu falei: que bom, meu irmão. Aí ele falou assim: sabe como é que eu vim parar aqui? E narrou o drama dele, que ele havia praticado um assalto e na fuga fora baleado. Depois ele se converteu na igreja. Eu falei: que bom, permaneça lá, está te fazendo bem, pelo que eu estou vendo. Ele falou assim: é verdade, eu estou me sentindo um homem melhor, agradeço. E se despediu de mim. Nós auxiliamos a descer do vagão. Passou um tempo, veio um jovem que estava na outra porta, do lado oposto do vagão, se aproximou de mim e falou assim: eu estava de lá, prestando atenção no que você estava conversando com um companheiro, eu sou evangélico. Aí eu falei assim: pois não. Ele falou assim: eu nunca imaginei que um espírita fosse capaz de fazer o que você falou. Eu falei: desculpa a minha curiosidade, mas por que você diz isso? Ele falou: não, porque o que eu ouço falar do espiritismo, do espírita, é algo completamente diferente. Eu já estava armado do lado de lá, para na hora que ele perguntou assim: você acha que eu devo sair da igreja? Se você dissesse assim para ele: sim, você tem que ser espírita, eu ia vir de lá debater com você. Mas eu achei interessante o que você falou, que ele agora era um homem de bem, se ele estava bem na igreja. Aí eu falei: olha, essas não são palavras minhas, são de Kardec, dos espíritos. E aí ele falou assim: você iria lá na minha igreja falar a respeito disso? Aí eu falei: Senhor, agora me ajuda. Eu falei: olha, e a sua igreja fraternalmente, se o convite é para falarmos, se você acha interessante esclarecermos o que é a doutrina espírita, sem que isso envolva um conflito de ideias, vai ser um prazer. Cabe a você ver se você acha que existe um ambiente para isso. Eu falei assim: não, mas eu faço questão de criar esse ambiente. E aquilo me emocionou. André, ouvintes internautas, desce o rapaz, eu já estou próximo da estação de Marechal, que era o meu destino final. Chega uma moça. E aí eu, na época, muito jovem, achei que ela estava se aproximando com os objetivos. Ih, vai puxar assunto comigo. Aí ela falou assim: você sabe que eu também sou da igreja? Eu falei: não, hoje eu trabalho para Jesus. Alexandre, segura. Aí ela pegou e falou assim: eu sou da igreja e testemunhei tudo que aconteceu nessa viagem. Aí eu pensei comigo, não falei: eu viagem abençoada. Aí ela falou assim: você falou algo bom pro rapaz, o rapaz convocou para a igreja. Eu achava que espiritismo era coisa do demônio.
Amanhã eu vou chegar na minha igreja e dizer assim, olha, eu não sei o que é espiritismo. Mas não é coisa do demônio. Mas não é isso que se reproduz pra gente. Eu nunca me esqueci dessa passagem, André. Tenho até hoje o telefone desse rapaz. Você compareceu ou chegou a ser convidado? Não, porque eu deixei ele à vontade para ele me ligar. Eu guardei o telefone, mas eu não quis tomar a iniciativa de ligar e não parecer inconveniente. Eu não recebi o telefonema. Mas eu tenho esse papelzinho guardado até hoje como um símbolo de fraternidade e como um símbolo daquilo que a ignorância pode produzir na sociedade. Ou seja, aquele foi um exemplo de alguém preservando esta casa. Né? Ou seja, através, como você falou, da compreensão do diálogo. Ele não precisa deixar de ser evangélico. Não. Entendeu? Ele ficou assim, pois que interessante, porque estavam me passando uma ideia, uma imagem de uma religião, de uma doutrina, que o comportamento de um espírita, não vou falar do Alexandre, no meu caso ali, eu estava representando para ele, eu representava a doutrina espírita. Então, é muito importante nós termos esse trato de respeito, né, de se dar a oportunidade de conhecer o fato. Nós somos advogados aqui, se me permite, o André falou. Mas o fato de nós pegarmos um livro de medicina, para sairmos da ignorância no tema, o André acabou de ler aqui o código, o CID, nós não vamos deixar de ser advogado por conta de sair da ignorância no tema. E nem seremos especialistas em medicina, né? Exatamente. Porque lemos um trecho, uma obra. Exatamente. Então, essa proposta do Evangelho de sermos fraternos, na essência, a forma vai ser conforme as nossas afinidades, a evolução, a capacidade de compreensão de cada um, né? E os espíritos colocaram isso bem. A melhor religião, disseram, né? É aquela que é capaz de transformar um homem num homem melhor a cada dia. Os espíritos não disseram para Kardec, é o espiritismo. Ou seja, nós, naturalmente, vamos, conforme o nosso processo evolutivo, ter afinidades com as informações que nos chegam. Mas temos esse compromisso e a consciência de que o outro tem o seu tempo, tem a sua fé, é muito importante. Não vivemos numa sociedade em que temos que ter o compromisso de converter o outro, né? E aí, se me permite, para encerrar, uma vez uma companheira no ambiente de trabalho do candomblé tinha curiosidade, que ela disse, Alexandre, eu não estudo isso lá, mas, por exemplo, eu tenho uma curiosidade muito grande de compreender uns fenômenos tais e quais. Aí eu sugeri alguns livros doutrinários de André Luiz, que pincelava, que o tempo não nos permite entrar em detalhes, e ela veio e agradeceu, né, e trocava livros. Aí uma vez o companheiro falou assim, poxa, mas você vai ler esse livro aí sobre candomblé? Eu falei, qual o problema? Eu vou sair da ignorância. Isso aí. Até para eu não reproduzir uma bobagem numa roda de conversa. E muito mais poder dizer assim, tenho a honra de conhecer, mesmo sem deixar de ser espírita. Então, deixo essa mensagem aqui, que serve sobretudo para mim, que estou espírita nessa encarnação, de que é essa fraternidade que Jesus espera. O Evangelho é a casa que ele citou. Então, se nós começamos a dividi-las entre nós mesmos, ela pode ruir. Pode ruir. Até porque Kardec também colocava para nós, né? Não é fora da igreja. Fora da caridade não há salvação. Você pode ser até ateu, materialista, mas eu faço a caridade, eu faço o bem. E aí eu, André, que sou espírita, mas supostamente não pratico a caridade, e aí eu vou eu vou evoluir. Quem está evoluindo mais, né? Aquele que está praticando a caridade, mas a caridade como Jesus afiançava, né? Isso. Benevolência, indulgência e perdão. Ou aquele que está pregando, digamos assim, né? Então ele diz, fora da caridade não há salvação. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Voto muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes, internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós continuamos os nossos estudos nesta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estamos, como você sabe, porque estamos estudando juntos esta obra, estamos na segunda parte, no terceiro capítulo, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória dos espíritos que ele classificou como em condições medianas. Nós já começamos a estudar um rico material, uma exposição, uma comunicação muito rica do espírito Eric Stanislas, lá na Sociedade Espírita de Paris. Foi uma comunicação espontânea. Geralmente Kardec evocava os espíritos para a mesa mediúnica, porque o propósito era justamente a codificação, a exemplificação e por motivos também didáticos, para ele ter esse material aqui assim catalogado. No caso de Eric Stanislas, nós já vimos, ele ofereceu uma comunicação espontânea em agosto de 1863, lá na Sociedade de Paris. Nós já vimos uma parte da comunicação dele, nós vamos apenas ler novamente para partilhar com você e depois nós seguimos o estudo. Que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ó suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe jamais o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servirmos que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ao perscrutarem o amor que une a todos? Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, que de sentimentos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer. Mas também quanto vos será outorgado antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou esta noite. Ouvi, compreendi e vou procurar a meu luto cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz. Abismado na imensidade, no infinito, os meus padecimentos eram tanto mais intensos quanto difícil me era o compreendê-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que não pode ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente. Estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem encontrar-se, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. E então, fortemente tocados, quantas vezes lhes é dado, reconhecendo-se, entreverem o fim, o objetivo cobiçado, ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo que lhes dais, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Nós temos aqui importantes orientações que exprimem nessa forma que o espírito Eric Stanislas põe na sua comunicação, princípios que são próprios da codificação e da orientação do Evangelho. Se não, vejamos, ele começa dizendo, amigos, quanto vos agradeço, é a gratidão. Ele agradece as forças que recobrou durante a reunião, ao mesmo tempo que ele, como nós já vimos,
em outra parte do nosso estudo, ele também diz aqui que recobrou forças durante a reunião, porque ele também já tinha vibrado, ele já tinha reconhecido a força espiritual das vibrações da reunião mediúnica de que ele estava participando. E ele faz uma exortação: ó homens de bem, reuni-vos constantemente, ao que nós fazemos nas nossas casas espíritas. Estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Portanto, nós temos aqui gratidão e estudo. E ainda temos mais, a aprendizagem nessas circunstâncias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, diz Eric Stanislas, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. Nós vemos aqui a aprendizagem, a incorporação de novos valores, desses valores superiores do espírito que nós estudamos em nossas reuniões. Então, nós vemos aqui que ele faz, ao mesmo tempo, um contraponto. Ao mesmo tempo que ele fala sobre o trabalho, e já falou em nosso outro estudo, quando nós iniciamos o estudo dessa comunicação, ele exorta o trabalho, diz que ele próprio vai cumprir o dever trabalhando junto aos espíritos inferiores. E aqui ele fala sobre a preguiça, os que estão voluntariamente inativos. Nós vemos que, na verdade, a preguiça é o vício mais perigoso para a humanidade. Quem diz isso é Antoine Bourdain, em Memórias da Loucura, uma edição da FEB. Na verdade, a preguiça é um grave defeito da vontade, caracterizando-se pela falta de impulso para o trabalho. E, no fundo, é o ópio das trevas. Emmanuel nos diz isso em Justiça Divina, uma obra pela pena querida de Chico Xavier. Então, nós vemos que, no caso, é o exemplo que está aqui posto, ele próprio dizendo que já vai trabalhar, e o trabalho é orientação do Evangelho de Jesus, evidentemente, ratificado pela doutrina espírita. Então, nós vemos aqui o quanto o espírito Eric Stanislas já estava avançado nos conceitos. Então, ele fala ainda no valor do exemplo. Fortemente tocados, reconhecendo-se, procurarem fortes pelo exemplo que lhes dás os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Nós vemos aqui que eles têm o benefício de assistirem às reuniões mediúnicas. E eles assistem, entendem, compreendem e, evidentemente, podem incorporar o exemplo que estão postos ali, os exemplos que estão postos ali durante a reunião. Não só dos médiuns, do dialogador, mas também do exemplo que vem das comunicações dos espíritos sofredores de um modo geral, porque ele se declara que se constitui intérprete das almas sofredoras. Ele diz isso exatamente um pouco mais à frente, nós já vamos ver isto agora na sequência da comunicação de Eric Stanislas. Ele diz: com grande satisfação me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é a homens de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Aqui ele dá a prova da confiança dele, porque ele diz: eu vou lá porque sei que aqueles homens têm coração e não vão me rejeitar, não vão me repelir. Então, ele diz que é o intérprete das almas sofredoras e vai trabalhar junto a eles também. E revela a confiança, porquanto é a homens de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Portanto, ele já estava com a observação
ali feita e retida como exemplo e como um valor no qual ele podia se apoiar. E ele ainda diz, ao finalizar a sua comunicação, ele diz: ainda uma vez aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento em particular e, em geral, de todos a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes. Ele, portanto, está falando da força irradiadora do exemplo, da palavra, da vibração, porque mesmo quando nós não sabemos, estamos atingindo as outras pessoas com o nosso coração, com o bem que desejamos a todos, ou com a nossa rebeldia, com a nossa, digamos assim, com a nossa impertinência diante da lei de Deus. O guia do médium, então, comparece e dá uma comunicação. Kardec transcreve esta comunicação aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, logo após a comunicação de Erich Stanislas. Como nós estamos lembrando aqui, em agosto de 1863, Erich Stanislas, espírito em condições medianas, apresentou-se espontaneamente lá na Sociedade Espírita de Paris e então ele deixou essa mensagem, essa comunicação que nós estudamos aqui juntos no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, já que nós estamos estudando juntos. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, ouvinte, internauta, aqui no programa Luz na Penumbra. E então nós vemos aqui o guia do médium, que ofereceu esclarecimentos, e Kardec transcreve aqui. O guia do médium disse o seguinte, ou psicografou o seguinte: meus filhos, este é um espírito que sofreu por muito tempo, transviado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para o Deus que negara. A sua posição não é a de um feliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe esta audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade, porque tem boa vontade. Quantos ensinamentos aqui no perfil, nós vemos porque a tarefa de Erich Stanislas é junto aos espíritos sofredores, porque ele próprio sofreu muito, diz aqui o guia do médium. Então, ele diz que ele é um espírito que sofreu por muito tempo. Por isso que ele tem também revelado esse interesse de atendimento e de proteção sobre os espíritos sofredores. E aí o guia do médium diz que ele compreendeu os erros. Ele próprio disse, assisti tudo nessa reunião e aprendi muita coisa. Então, lá no início, nos primeiros parágrafos dessa comunicação, que nós já estudamos no outro encontro em que iniciamos o estudo desta comunicação de Erich Stanislas. Então, o que diz o guia do médium? Ele diz que Erich Stanislas é um espírito que sofreu muito tempo. Portanto, ele estava encharcado de sofrimento, transviado do bom caminho. É o que acontece, de um modo geral, com as grandes transgressões. Compreendeu seus erros. Aliás, para esta compreensão é preciso que haja humildade e um preparo no terreno do coração. Compreendeu seus erros, arrependeu-se. Arrependimento é uma etapa absolutamente inadiável para o espírito se restabelecer, se recompor e seguir a sua vida. Volveu os olhos para o Deus que ele tinha negado.
E aí, o Guia do Médium diz ainda: Deus permitiu sua comunicação para que ele desça a uma esfera inferior. Nós vemos, então, que se ele estava ali já podendo se comunicar numa reunião na Sociedade Espírita de Paris, ele estava em um certo plano de poder comunicar e participar dessas reuniões, porque a vibração dele já podia ser compatibilizada, ser compatível com aquela psicosfera, naturalmente com a ajuda dos mentores da reunião. Mas então Deus permitiu sua comunicação para que ele desça depois a uma esfera inferior. Portanto, ele estava ali também numa etapa de aprendizagem para depois ele reproduzir esta forma de se dirigir às pessoas em sofrimento, para instruir espíritos imperfeitos, estimular o progresso de espíritos que, como ele, também transgrediram a lei. Portanto, seu trabalho no plano espiritual, num nível inferior, era como reparação, porque o Guia do Médium diz, é a reparação que lhe compete. E então o Guia do Médium ainda diz, sua posição não é a de um feliz, de um espírito feliz. Porém, ele aspira à felicidade e não mais sofre. Então, ele diz que agora não sofre mais, que Deus lhe permitiu que ele fosse lá ouvir, permitiu essa audição, para que ele depois já esteja preparado para descer a uma esfera inferior, a fim de instruir, estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete, afinal, ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade. Então, ele não pode subir para trabalhar, então ele desce para ajudar e reparar os seus erros junto àqueles transgressores como ele já tinha sido. E Deus usa a criatura para ajudar a própria criatura. Nós vemos isto aqui em mais um exemplo dessa misericórdia de Deus. Então, nós fazemos aqui uma observação importantíssima. Ele chegará à felicidade porque tem força de vontade. A vontade, Kardec diz em O Livro dos Médiuns, que é atributo essencial do espírito, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, o espírito atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades últimas vêm, assim, a ficar transformadas. Capítulo 8, item 131 de O Livro dos Médiuns. Portanto, a vontade é uma força fundamental da mente, junto com o pensamento e o sentimento. Leon Denis, o nosso querido filósofo poeta da doutrina espírita, nos diz que a vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. Diz-nos Leon Denis em sua espetacular obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ainda ele diz que a vontade é essa alavanca e o uso tenaz, persistente desta faculdade soberana nos permite a todos nós modificar a nossa natureza, como fez Erich Stanislas, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Quando podemos usá-la, então? A vontade
ela pode ser e é usada por todos nós. Nem sempre na direção correta, devemos admitir com humildade. Então, ela pode agir no sono e também na vigília. Porque a alma valorosa que estabeleceu um objetivo procura-o com tenacidade em ambas as instâncias da sua vida. Quer dizer, ele está encarnado, mas mesmo quando o corpo físico dorme, ele continua com a mesma vontade, a mesma determinação. E por isso ele determina, assim, uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Portanto, é a vontade que enfraquece os obstáculos. Porque quando nós estamos determinados, nós construímos uma corrente poderosa. E se a nossa vontade está na direção correta, claro, os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, vêm em nosso socorro, potencializando a nossa vontade. Que é, então, a ação da vontade, inclusive, sobre a matéria, já entrou no domínio da experiência científica, com o estudo dos fenômenos magnéticos e assim subsequentemente. Porque a vontade destrói, repara tecidos vivos. Nós vemos na recuperação de alguns doentes. Modifica substâncias materiais a ponto de comunicar-lhe propriedades novas, com a água fluidificada, por exemplo. Atua sobre os fluidos e cria objetos, aliando-se ao pensamento. E assim exerce tal influência também sobre o perispírito e os progressos ou desordens que nele determina no curso da vida corporal, como, atenção, como após a desencarnação. E então, o que é a felicidade? Como Eric Stanislas está aprendendo o que é a felicidade? Indo aos outros em plano inferior. Porque a felicidade não se constrói com individualismo, com exclusivismo, com solidão, com personificação única. É conhecer todas as coisas. A felicidade é conhecer todas as coisas. É não sentir ódio, nem inveja, nem ciúme, nem ambição, nem nenhuma dessas paixões. Não pode existir sem que Deus a movimente. Por isso que nós precisamos nos ligar a Deus. E Ele nos dará a felicidade. Com ausência de paixões, Eric Stanislas arrependeu-se. O arrependimento é passo obrigatório para construirmos a felicidade e o equilíbrio. Estudamos isso em O Livro dos Espíritos, lá nas perguntas 990 e subsequentes. Nós temos vários arrependidos no Evangelho. Maria de Magdala, Saulo de Tarso, Pedro na terceira negação e Judas, que chegou a suicidar-se, todos eles encontraram a felicidade. Joana d'Arc, por exemplo, é a passagem definitiva em que Judas, ou com que Judas, encontrou a felicidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.